Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha! A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol e desde então vem causando um verdadeiro burburinho entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. Cristiano Ronaldo, o astro português que dispensa apresentações, teria enviado uma mensagem de apoio ao Flamengo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, algo que deixou a comunidade rubro-negra completamente em choque. As redes sociais não param de repercutir, com prints, rumores de bastidores e até vídeos com especulações sobre o conteúdo da mensagem, que supostamente teria palavras de incentivo e motivação, mostrando que, mesmo de longe, CR7 acompanha de perto o futebol brasileiro e reconhece a força de um clube que já brilhou em competições internacionais. É curioso pensar no impacto psicológico de uma mensagem de alguém do calibre de Cristiano Ronaldo em um elenco inteiro. O simples fato de saber que uma das maiores estrelas do mundo torce por você pode ser um divisor de águas. Dentro do vestiário, segundo rumores, alguns jogadores não conseguiam conter a emoção. E até a comissão técnica teria se emocionado com o gesto, reforçando a ideia de que o futebol é muito mais do que tática e habilidade. A mensagem, segundo fontes internas, não teria sido apenas formal. Cristiano, conhecido por sua personalidade intensa e competitiva, teria colocado palavras que tocaram fundo nos jogadores, falando sobre garra, determinação e a necessidade de acreditar até o último minuto. A repercussão tomou proporções enormes nas redes e torcedores começaram a compartilhar vídeos de CR7 com camisas antigas do Flamengo ou postagens em que ele aparece torcendo para times brasileiros. Alguns jornais já especulam sobre a possibilidade de Cristiano estar pensando em se aproximar ainda mais do futebol sul-americano, seja com visitas ou até interações futuras com clubes locais. Algo que até pouco tempo atrás parecia improvável. A comunidade rubro-negra, ávida por histórias que inspirem e motivem, abraçou esse gesto como um sinal de que o Flamengo não está sozinho na batalha pela Libertadores e que a torcida mundial pelo Mengão pode ir muito além do Maracanã. Entre os torcedores, cada comentário, cada postagem, cada meme compartilhado ganhou um tom de reverência quase sagrada, mostrando que a influência de um jogador transcende fronteiras. Dentro do clube, a movimentação gerou um clima diferente nos treinos e reuniões táticas. Alguns jogadores, segundo insiders, teriam citado diretamente a mensagem como combustível para superar desafios, enquanto outros afirmam que o gesto aumentou a confiança coletiva do time, reforçando a ideia de que confiança e motivação podem ser tão decisivas quanto qualquer esquema tático ou jogada ensaiada. Especialistas em comportamento esportivo comentam que gestos como o de Cristiano Ronaldo têm o poder de alterar mentalidades e criar uma aura de invencibilidade momentânea. Algo que pode ser decisivo em partidas de altíssima pressão, como uma final de Libertadores. A interação entre uma estrela internacional e um clube brasileiro mostra ainda a globalização do futebol e como o esporte conecta pessoas, culturas e paixões, gerando histórias que ficam marcadas na memória de torcedores e atletas. E, se a intenção era motivar, parece que CR7 atingiu o objetivo. O burburinho é tanto que ninguém consegue parar de falar sobre isso. Enquanto isso, fora dos gramados, a repercussão do gesto de Cristiano Ronaldo alcançou plataformas de mídia e canais de entretenimento que normalmente não cobrem futebol.
Influenciadores e celebridades do esporte entraram na conversa, compartilhando opiniões sobre a mensagem e especulando sobre o impacto real no desempenho do time. Alguns chegaram a dizer que é raro ver jogadores desse nível se envolverem em torcidas de outros continentes de maneira tão direta, o que adiciona uma camada de mistério e fascínio à história. A cada post viralizado, a expectativa cresce. E a narrativa de que o Flamengo não estará sozinho na final se fortalece. Há quem diga que a mensagem de CR7 é o tipo de história que vira lenda dentro do clube, sendo contada de geração em geração, criando uma aura quase mítica sobre o que pode acontecer dentro do campo. Entre os fãs, a discussão sobre se esse tipo de gesto realmente influencia o resultado ou apenas a confiança do time se tornou um tópico interminável. Nos bastidores, circulam relatos de que alguns jogadores se inspiraram diretamente no profissionalismo e na disciplina de Cristiano Ronaldo para ajustar suas rotinas antes do jogo. Treinos mais intensos, foco redobrado em cada detalhe tático e até mudanças de mentalidade teriam sido motivados por aquela simples mensagem. Psicólogos esportivos apontam que isso é um fenômeno conhecido. Gestos simbólicos de reconhecimento ou incentivo podem gerar um aumento considerável de desempenho, ainda que invisível aos olhos do público. A história, se confirmada em todos os detalhes, seria um exemplo raro de como a influência de uma estrela global ultrapassa fronteiras e motiva atletas a elevarem seu nível em momentos críticos. E enquanto isso, nas redes, cada torcedor do Flamengo se sente parte de algo maior, como se o próprio Cristiano estivesse ao lado do time, vibrando a cada lance e oferecendo energia positiva para um momento decisivo. Por fim, esse episódio reforça a dimensão emocional do futebol, onde gestos simbólicos podem criar narrativas que emocionam milhões. O Flamengo, mesmo sabendo que a mensagem não altera o talento ou a preparação física do time, recebeu um sinal claro de apoio internacional. Algo que poucos clubes brasileiros podem dizer que receberam de maneira tão direta. O burburinho gerado é tão grande que já ultrapassou limites regionais, atingindo fãs de futebol ao redor do mundo. A expectativa cresce não apenas pelo jogo em si, mas pelo que representa essa interação entre uma das maiores lendas do futebol mundial e um clube que luta para escrever mais uma página histórica em sua trajetória. É impossível ignorar a emoção e a repercussão que esse gesto de CR7 provocou, mostrando que o futebol é muito mais do que vitórias e derrotas. É paixão, conexão e inspiração. A segunda parte do burburinho se intensifica quando se fala sobre a reação da torcida. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo inundaram plataformas com mensagens de gratidão e emoção, como se tivessem recebido uma bênção de alguém que viu o futebol brasileiro de fora e ainda assim decidiu se aproximar de forma tão carinhosa. Vídeos de torcedores em bares, praças e casas particulares mostrando cartazes imaginários com a frase de Cristiano Ronaldo começaram a circular, reforçando a ideia de que a mensagem, seja qual fosse seu conteúdo exato, ganhou vida própria na imaginação do povo rubro-negro. Especialistas em marketing esportivo apontam que este é um fenômeno raro, no qual um gesto pessoal de um jogador global se transforma em conteúdo viral, capaz de influenciar engajamento, memes, conversas e até a própria percepção do clima emocional antes de uma decisão tão importante como uma final da Libertadores. A história se espalha de maneira orgânica, com cada torcedor tornando-se, involuntariamente, um propagador da energia transmitida por CR7.
que se transforma em um ícone quase místico do momento. Nos vestiários, segundo rumores, o clima teria mudado radicalmente após a mensagem. Jogadores relatam, anonimamente, uma sensação de responsabilidade e orgulho, como se o gesto de Cristiano Ronaldo não apenas reconhecesse seu valor, mas também cobrasse que cada um desse o máximo em campo. Alguns atletas, conhecidos por sua personalidade reservada, teriam se emocionado silenciosamente, olhando para o celular e relendo mentalmente as palavras que, embora breves, teriam um peso enorme sobre o estado mental do grupo. Treinadores, por sua vez, perceberam um aumento na concentração e na disposição física de alguns jogadores. E especula-se que ajustes estratégicos poderiam ter sido influenciados pela motivação extra que o astro europeu transmitiu. É fascinante pensar que algo aparentemente simbólico, uma simples mensagem, pode gerar efeitos tão complexos e tangíveis no desempenho coletivo de uma equipe profissional de alto nível. Além disso, a repercussão internacional é inegável. Jornalistas europeus e plataformas de notícias globais começaram a comentar o gesto, não apenas como um ato de gentileza, mas como um fenômeno cultural, mostrando como o futebol conecta pessoas e torcidas em qualquer parte do mundo. O Flamengo, que sempre teve fama de apaixonar o público, agora tem a atenção de um jogador considerado uma lenda viva, o que aumenta a aura de expectativa sobre a final. Entre fãs internacionais, surgiram debates sobre a relação entre CR7 e clubes brasileiros, especulando se ele teria simpatia particular pelo Flamengo ou se é apenas um reconhecimento da grandeza do clube. Essa narrativa cria camadas de expectativa e mistério, alimentando o burburinho e mantendo os torcedores atentos, ansiosos e emocionalmente engajados de uma forma que vai muito além do futebol jogado. Dentro do Flamengo, alguns relatos indicam que a mensagem serviu como um catalisador para conversas sobre união e espírito coletivo. Jogadores mais experientes estariam reforçando a importância de manter a calma e a concentração, lembrando que a mensagem de Ronaldo é um impulso emocional, mas que a vitória depende de esforço, estratégia e foco. Mesmo assim, o simples fato de sentir que uma figura como Cristiano acompanha e torce pelo Mengão cria uma sensação de invencibilidade simbólica, quase mágica, que se reflete em treinos mais intensos e determinação visível em cada detalhe. Especialistas em psicologia esportiva dizem que esse tipo de reforço emocional, quando bem recebido, pode gerar efeitos cumulativos, aumentando a resiliência do time e tornando-os mais confiantes em momentos decisivos. Enquanto a imprensa local acompanha cada reação, nas redes sociais a história ganha tons de saga épica. Memes, vídeos, comentários e teorias sobre como a mensagem influenciará o desempenho do Flamengo se multiplicam, criando uma narrativa paralela à da final em si. Alguns torcedores afirmam que já sentem o time mais forte, mais confiante, como se o gesto de Cristiano tivesse sido um símbolo de bênção para toda a torcida. Especialistas em comunicação esportiva destacam que gestos simbólicos assim, quando amplificados pelo engajamento digital, podem se transformar em fenômenos culturais, reforçando a identidade e a paixão de uma torcida de maneira impressionante. A expectativa, portanto, não é apenas pelo jogo, mas pela história que se desenrola antes dele, uma narrativa que mistura emoção, inspiração e um toque de misticismo. A especulação sobre o impacto real da mensagem é intensa. Alguns analistas sugerem que, mais do que motivação,
Cristiano Ronaldo pode ter enviado um recado sobre profissionalismo, disciplina e mentalidade vencedora, lembrando aos jogadores que o mundo observa o que se passa na Libertadores e que o Flamengo tem a chance de mostrar sua força em escala global. Para os torcedores, cada palavra do astro europeu é como um mantra, repetido mentalmente antes de torcer, reforçando a fé no time. A narrativa do Mengão recebendo incentivo de uma lenda viva do futebol cria um cenário quase cinematográfico, no qual paixão, glória e expectativa se misturam em doses iguais. O burburinho é tanto que, mesmo antes da bola rolar, o clima de final épica já está garantido. E por fim, resta apenas observar como essa história se desenrolará. A mensagem de Cristiano Ronaldo se transformou em algo maior do que o próprio conteúdo. Virou símbolo de esperança, motivação e reconhecimento internacional. Entre torcedores, jogadores e jornalistas não se fala de outra coisa. É impossível não se emocionar com a ideia de que, mesmo à distância, uma lenda mundial decidiu enviar palavras de força a um clube brasileiro que luta por seu lugar no topo. O burburinho continua, a expectativa cresce, e todos esperam que esse gesto simbólico se transforme em energia real dentro de campo, criando um momento inesquecível na história do Flamengo, da Libertadores e, por que não, do futebol mundial. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! E, como era de se esperar, a repercussão não se limita apenas à torcida e ao elenco. Comentadores esportivos de todas as partes do país já começaram a especular sobre o real impacto da mensagem de Cristiano Ronaldo. Alguns defendem que um gesto simbólico como esse pode ser decisivo para criar uma aura de confiança quase sobrenatural, enquanto outros argumentam que, no fim das contas, a performance depende exclusivamente da entrega dos jogadores em campo. Mas é justamente esse debate que alimenta ainda mais o burburinho. Cada detalhe, cada declaração, cada reação é amplificada, transformando o que poderia ser apenas uma mensagem de incentivo em um fenômeno midiático que todo mundo quer comentar, analisar e compartilhar. A sensação é de que o Flamengo, mesmo antes da final, já ganhou um novo fôlego. Uma energia invisível que circula por torcedores e atletas, contagiando cada canto do clube e da cidade. Nos bastidores, rumores dão conta de que alguns jogadores já discutem entre si como aplicar a inspiração que receberam em cada jogada, cada treino, cada decisão dentro de campo. A mensagem de CR7 teria virado um tipo de mantra, lembrando ao time que a luta não é apenas contra o adversário, mas contra limites pessoais e expectativas externas. Psicólogos esportivos e especialistas em comportamento de equipe afirmam que gestos assim podem gerar um efeito cumulativo. Aumenta a motivação, fortalece a coesão do grupo e cria uma mentalidade de não vamos desistir, algo crucial em decisões de altíssima pressão. E a sensação é que, a cada hora que passa, esse espírito de motivação se espalha, criando um clima de expectativa tão intenso que é impossível ignorar. A emoção não está só nos treinos ou na estratégia, mas na consciência coletiva de que, de alguma forma, uma lenda mundial acredita no Flamengo. E, por fim, o que deixa todo mundo ainda mais animado é imaginar a cena. Jogadores recebendo a mensagem, lendo palavra por palavra, sentindo aquela energia que só alguém como Cristiano Ronaldo consegue transmitir e imediatamente transformando isso em foco, garra e determinação. É como se a presença dele, mesmo virtual, estivesse dentro do vestiário,
lembrando que grandes momentos exigem grandes inspirações. A torcida, claro, não deixa passar nada. Cada gesto, cada postagem, cada comentário é celebrado como se fosse parte de uma história épica que todos estão vivendo juntos. No fundo, esse burburinho mostra que o futebol é muito mais do que resultados. É paixão, conexão e emoção pura. E a mensagem de CR7 ao Flamengo virou o símbolo perfeito disso, criando um cenário digno de final de Libertadores, com toda a atenção, expectativa e emoção que só o esporte mais amado do planeta pode proporcionar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!